Vamos começar agora, então, nosso bate-papo aqui com o prefeito, candidato à reeleição à Prefeitura de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, como é que o senhor avalia o seu mandato? Roberta, cumprimentar também os nossos ouvintes, cumprimentar aqui o Leandro, ao Vitor, professora Lourdinha, nossa vice-prefeita. O nosso mandato foi um mandato de muita superação, foi um mandato com muitas dificuldades, aquelas já previstas, as quais eu conhecia por ter sido 8 anos vereador, 2 mandatos, com uma experiência na administração pública, sabia de diversos problemas que enfrentaríamos pela desordem que a cidade se encontrava, sem nenhuma das certidões, com a cidade negativada, lixo acumulado pelas cidades, salários atrasados. Esses eram os problemas e o quadro, né, que nós nos encontrávamos ao assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017. Além disso, tivemos problemas da ordem como a Ponte dos Barreiros, que foi interditada pela Justiça, que não estava previsto esse fechamento da ponte. Tivemos o corte por parte do governador do PSDB, o João Dória, de 178 milhões no segundo ano de governo. Então, isso tudo fez com que nós encontrássemos muito mais dificuldades do que aquelas que já estavam programadas. Mas, graças a Deus, conseguimos superar cada um desses desafios, cada um desses obstáculos. Um governo marcado por muitas obras importantes, retomada de serviços, a tranquilidade do funcionalismo ao longo desses 3 anos e 10 meses, nem um dia de atraso de salário. Conseguimos pagar contas que estavam atrasadas do funcionalismo de 2014, 2015, 2016 e mantivemos nos exercícios que estamos como prefeito em dia 2017, 18, 19 e 20. Então, você veja também pelo volume de obras e obras importantes que nós retomamos, a exemplo dos conjuntos habitacionais do Parque Bitaru, do Rio Branco, as creches que nós entregamos na cidade, já foram 5, temos outras 2 creches para entregar, inauguramos uma escola. Há 20 anos não se inaugurava um equipamento próprio na cidade de São Vicente de educação, uniformizamos as nossas crianças de ponta a ponta, creche infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Na área da saúde, reformamos 14 das 26 unidades de saúde, entregamos unidades novas, estamos abrindo agora o pronto-socorro da linha vermelha. Até o final do ano, vamos abrir o pronto-socorro da área continental. São avanços enormes para a cidade. Nós, mesmo diante de muitas dificuldades, demos a volta por cima, mostramos que nós, desde o primeiro dia, arregaçamos as mangas e trouxemos resultados efetivos e positivos para a cidade. A exemplo do enfrentamento que estamos fazendo com as obras de canais na cidade, já são 8 canais, 3 comportas, isso tudo resolvendo problemas, né, de décadas que nós temos na cidade de São Vicente, tirando e eliminando os alagamentos. Vamos concluir todo o nosso projeto, que é urbanizar e fazer projetos de drenagem e macrodrenagem dos 27 canais de São Vicente e das 12 comportas que nós precisamos para corrigir, em definitivo, o problema dos alagamentos. Então, o nosso mandato é um mandato de muito resultado, é um mandato que realmente eu posso dizer a você que tem muita coisa para ser feita, mas muito nós fizemos até aqui. Daqui para frente, queremos fazer muito mais por São Vicente e pela nossa gente. Vamos começar com um assunto, eu acho importante, prefeito, eu acho que é um assunto que está muito em alto, que é a questão da saúde, né? A prefeitura, meses atrás, anunciou 2 prontos-socorros, a abertura de 2 prontos-socorros, um na linha vermelha e o outro na área continental. Como é que andam as obras? As obras do hospital da linha vermelha, elas já finalizaram. Agora nós estamos já na parte final, mobiliando e equipando. Algumas pessoas que não têm conhecimento de saúde, muito menos de administração pública, fazem determinadas cobranças em relação à questão de que já foi feita a obra. A obra, ela é uma coisa. Depois você precisa equipar, mobiliar. Hospital não é padaria, hospital não é um barzinho que você vai lá e de um dia para o outro você consegue fazer uma mobília. Você precisa
equipar, você precisa mobiliar e você precisa ajustar os equipamentos. Tem uma série de detalhes que precisam ser levados em consideração. A gente tem que levar em consideração que nós vamos tratar lá de vidas. Então não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. E o hospital, né, o pronto-socorro da área continental já está também em fase final da parte de obra e aí nós começamos todo esse processo novamente. A expectativa é que agora em outubro a gente comece a funcionar o da linha vermelha e até dezembro a gente comece a funcionar o pronto-socorro da área continental que fica na Ulisses Guimarães, no Rio Branco, muito bem localizado. A gente, somando esses dois equipamentos, a gente está falando de quase 5 mil metros de saúde pública de qualidade para atender a população de uma maneira diferente. Nós estamos mudando o padrão da saúde de São Vicente a partir da inauguração desses dois novos equipamentos. E lembrando você, Roberta, que com a saída do pronto-socorro do prédio do Hospital Municipal, nós iniciaremos uma reforma de ampliação do hospital. Há 20 anos a gente ouve a cidade falar na ampliação do hospital, em um equipamento que funcione apenas como hospital. Nós, enfim, vamos conseguir realizar esse sonho da população vicentina. Isso é uma conquista que nós vamos deixar marcado na história de São Vicente, porque fazer saúde de qualidade é para poucos. Nós investimos o dobro daquilo que a lei preconiza, daquilo que a lei estabelece. A lei estabelece que você invista em saúde 15%. A gente, historicamente, tem investido nos últimos 3 anos mais de 30%. Nós chegamos já a investir até 33% em saúde pública. Então, nós estamos no caminho certo, vamos fazer muito mais pela saúde e tenho convicção que, a partir de agora, as pessoas vão ter orgulho da saúde de São Vicente. São 2 equipamentos que nos permitirão dobrar a capacidade de leitos que existe hoje na cidade de São Vicente. O ouvinte Carlos Diego Silva estava perguntando justamente isso. Imagino que o prefeito já tenha respondido a sua pergunta, Carlos. Qual é o prazo? Então é outubro o da linha vermelha? O da linha vermelha, dezembro o da área continental do Rio Branco. Certo. Prefeito, a gente entra numa outra dificuldade quando a gente fala de novos equipamentos de saúde e de uma ampliação do hospital municipal, que é o RH, né? Primeiro, pelas dificuldades de caixa da prefeitura de honrar com novos funcionários, e segundo, pela dificuldade de atrair médicos para a rede pública. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão de RH nessas novas unidades, sendo que em alguns pontos faltam até especialistas e algumas especialidades ficam bem prejudicadas? Vitor, nós temos que fazer uma gestão mista desses equipamentos e dessa forma a gente consegue dar agilidade ao processo de contratação. Embora o problema que nós tínhamos no passado, da dificuldade de atrair médicos para São Vicente, isso acabou. Isso acabou. Por quê? Porque os médicos, para poderem receber um valor, na média, com salários iguais à Baixada Santista, ele precisava fazer uma produtividade, que era um instrumento meio que irregular. Nós resolvemos isso. Isso é problema do passado. Hoje o médico em São Vicente ganha bem, ganha no padrão dos médicos da região. Então nós não temos mais dificuldade de atrair os médicos que passaram no concurso e chamá-los. A exemplo dos enfermeiros. Os enfermeiros, nós conseguimos fazer 2 mudanças de letra programadas para 2021, que eles vão ter um ganho de 26% nos seus salários. Então nós resolvemos esses problemas que emperravam nós atrairmos funcionários novos para a Prefeitura de São Vicente. E outro grande problema que nós tínhamos, você vai recordar, quando assumimos a Prefeitura, nós tínhamos 59 ponto alguma coisa de limite prudencial comprometido. Hoje, nós temos 51,7, ou seja, a Prefeitura ela está alinhada, organizada administrativamente e financeiramente. Aqueles desafios do passado foram superados, são páginas viradas. Hoje, a gente consegue contratar novos funcionários para a saúde. O que acontece é que esse momento que nós estamos vivendo, cerca de 50% do nosso quadro da saúde está de licença por conta da pandemia.
Então, esse é um problema que São Vicente enfrenta e que outras cidades enfrentam. Esse foi um dos motivos, por exemplo, que nós não conseguimos aplicar as 30 horas da enfermagem, porque estava programado para fazer em 2020, porém, com um quadro reduzido, ficou impossível nós fazermos isso. Mas os ganhos salariais, a gente já conseguiu trazer um equilíbrio e fazer com que o salário dos funcionários da saúde de São Vicente estejam mais próximos do piso do salário dentro da Baixada Santista. Então, essa dificuldade que talvez nós teríamos no passado de atrair funcionários, quadro de RH, isso já não mais existe na cidade de São Vicente. Ainda dentro da saúde, prefeito, tem uma pergunta aqui do Renato Nascimento da Silva. Ele pergunta por que estão pagando aluguel se o imóvel ainda está fechado. O imóvel, ele não está fechado, as pessoas precisam entender isso. Você termina a obra da construção civil, aí você precisa fazer uma série de adaptações, como a instalação de equipamentos importantes. Um equipamento de raio-x que todo mundo, ou a maior parte da população, já utilizou. Para você instalar um equipamento de raio-x, é necessário você fazer algumas adaptações, você fazer alguns ajustes, uma tomografia da mesma forma. Esses equipamentos todos você compra, eles vêm para serem instalados numa programação dos técnicos. Não é você abrir e começar a atender as pessoas. A construção civil é uma parte superada para você ter um hospital, para você ter um equipamento de saúde de ponta como esse novo pronto-socorro. Então, a gente o que está fazendo agora é equipando e mobiliando. Você não consegue fazer isso enquanto está acontecendo a obra. É o que eu disse para as pessoas. Isso não é um equipamento qualquer que você vai lá e abre de um dia para o outro. É um hospital. São 3.200 metros de saúde pública. São vários leitos que a gente vai estar colocando ali à disposição da população. Então a gente precisa ter paciência e calma. As pessoas elas fazem um discurso, mas está pagando aluguel. Será que se uma pessoa alugasse um equipamento para a prefeitura, enquanto eu estou mobiliando e equipando, será que a pessoa ela não cobraria o aluguel? Será que isso é razoável se pensar? Isso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, da forma que a gente fala, porque, poxa, a gente faz todo um trabalho sério aqui na cidade de São Vicente para oferecer serviços melhores e a gente vê pessoas torcendo contra muitas vezes. Não é o caso do nosso ouvinte, mas a gente vê muitas vezes as pessoas usando da politicagem, da política pequena, torcendo contra. Parece que quanto pior, melhor. Essa é a política barata que a gente não faz parte, que a gente não aceita. Nós estamos fazendo a coisa séria, vamos abrir agora em outubro com toda a certeza de que a gente vai ter o melhor equipamento de saúde da Baixada Santista. Prefeito, ainda na área de saúde, eu tenho 2 outros questionamentos aqui. Primeiro, a Crislaine dá parabéns, diz que o hospital na área continental, o PS no caso, né, tá maravilhoso, mas ela gostaria de questionar por que tem tanta dificuldade de marcar consultas nas UBSs. E o Gilberto Pascoal também questiona sobre as UBS. Ele fala assim, não seria também interessante equipar melhor as unidades de saúde? Com isso, diminuiria o fluxo de pessoas nos hospitais? Excelente pergunta dos 2 ouvintes. Realmente o pronto-socorro da área continental está lindo, impecável, assim como o da área insular da linha vermelha. As unidades básicas de saúde, nós temos 26 na cidade de São Vicente. Dessas 26, 14 já passaram por reforma ou ampliação. Faltam 12. E mesmo assim, não é o suficiente para a gente atender com uma qualidade e agilidade o serviço básico de saúde, que é imprescindível, porque quando a gente tem um serviço de base, né, um serviço que ofereça esse trabalho de prevenção, esse trabalho de saúde básica, acaba sendo importante porque a gente previne muitos problemas futuros. Nós, em relação às consultas, já colocamos em 2 unidades de saúde um projeto piloto de agendamento pelo celular, agendamento online, para as pessoas não precisarem ir até a fila, até a unidade, para pegar senhas, para poder fazer agendamento de consultas. Isso também é um problema que está ficando para trás. A gente quer
Agora, no próximo mês, nesse mês de outubro, a gente já quer ampliar de 2 para mais unidades com agendamento online. E a partir do ano que vem, a gente vai ter 100% do agendamento online das nossas unidades, por conta dessa questão de que muitas vezes as pessoas se dirigem a essas unidades para poder ir lá buscar um medicamento, e aí ela pega a fila, acaba misturando os serviços de dentro das unidades básicas de saúde. Então, com o agendamento online, a gente vai facilitar muito o dia a dia da população. Deixa eu aproveitar aqui, a gente tem uma pergunta do Antônio Ribas, e eu até gostaria de colocar para a professora Lurdinha, apesar dele falar com o prefeito, eu vou ler a pergunta dele. O senhor prefeito falou de tudo e esqueceu da área social, moradores de ruas dependentes químicos, trabalho nessa área voluntariamente e as ruas de São Vicente estão cheias de homens, mulheres e crianças vivendo nessa condição e a prefeitura nunca fez nada continuamente nessa área. Depois a gente tem um comentário aqui do Galvão, respondendo ele. Bom dia, Antônio. A Secretaria de Assistência Social de São Vicente foi a primeira cidade da região a abrir um acolhimento emergencial às pessoas em situação de rua durante a pandemia. Desde março, atendemos cerca de 350 pessoas, oportunizando uma saída a esse problema social. Seria muito interessante você nos procurar para somarmos forças nessa luta incansável de tentar resgatar a dignidade humana. Gostaria que a professora Lurdinha falasse um pouquinho sobre esse trabalho da assistência social na cidade, por favor. Claro, com certeza, né? Muitas vezes as pessoas elas não se atentam para o trabalho que a assistência social faz com relação à população em situação de rua. Até porque a gente trabalha muito e muitas vezes a gente até não divulga todo o trabalho que é realizado. Assim que nós assumimos a prefeitura, eu fui para a Secretaria da Assistência Social e nós intensificamos todo o trabalho com a população em situação de rua, com acolhimentos, com mulheres em situação de vulnerabilidade, violência, com idosos. Então, foi um trabalho muito intenso. Só de acolhimentos, nós equiparamos e fizemos não só novos, mas também reestruturamos 7 equipamentos na ação social para cuidar diretamente de crianças, adultos e idosos. Fora isso, nós fizemos 6 acolhimentos específicos para a população em situação de rua, para cuidarmos dessas pessoas que vivem realmente numa situação muito vulnerável. Com isso, nós abrimos o Centro Pop fica ali na Capitão Moraguiar. Nós passamos o Centro Pop, assim que nós assumimos, ele estava fechado. Foi feita uma reforma, nós passamos a atender por dia mais de 250 pessoas em situação de rua. Esse espaço ele é específico para que esse morador ele vá até esse equipamento, ele tem assistente social, ele tem psicólogo, ele tem a equipe da abordagem, ele tem espaço para ele tomar banho, trocar de roupa, para fazer uma conversa, um diálogo com os técnicos, para que se ele quiser voltar para a sua cidade, nós fazemos o recâmbio dele. A mesma coisa, fazer ajustar alguns fatos com os familiares, para que eles possam também retornar aos seus lares. Claro, a gente sabe que isso é um fenômeno mundial, né? E a gente está falando disso, não é uma coisa de São Vicente, é uma coisa a nível mundial, que depende muito da pessoa querer sair dessa situação, se predispor, se sentir motivado a sair dessa situação no qual ele está vivendo. E é aonde entra a abordagem, porque a abordagem ela vai diretamente onde está a população em situação de rua, criar vínculo, conhecer essa pessoa, todos os dias conversar com ela até que ela chegue ao ponto de sair querer buscar outras oportunidades para a sua vida. E detalhe, durante a pandemia, o Felipe colocou bem aí, nossa cidade abriu uma escola para acolher essa população em situação de rua. Nós tivemos lá durante um bom tempo e ainda estamos atendendo 60 pessoas diretamente, por questão da pandemia específico.
com ONGs ajudando, com voluntários ajudando, com equipes da prefeitura, a própria equipe da assistência social também contribuindo e ajudando com essa população em situação de rua. Veja bem, todo um trabalho é realizado para que a gente possa amenizar essa situação. Abrimos um outro espaço também no Planalto dos Barreiros para que pudesse acolher, né, trazer essas pessoas. Dentro desses equipamentos, desses acolhimentos, é feito um trabalho com eles para que eles possam ou retornar para sua casa, ou também, se assim o desejar, eles irem para uma comunidade terapêutica. Também dar oportunidade de emprego. Nós tivemos casos muito bons, muito bacanas, de pessoas que saíram dessas casas de acolhimento diretamente para o emprego. Né, tiveram a oportunidade de se capacitar e mudar de vida, mudar o rumo da sua vida. Então, há todo um trabalho, há toda uma preocupação, não paramos de trabalhar, já visto aí o Felipe colocando, não paramos de trabalhar e não vamos parar, porque a gente sabe da necessidade desse trabalho, ainda mais em meio à pandemia. Então, as pessoas têm que procurar conhecer, se quiser vir conhecer um desses acolhimentos, esteja à vontade, nos procure, vamos conhecer o trabalho que é feito na cidade, para que a gente também possa apoiar e que a gente também possa ajudar e principalmente divulgar, né? Falar para as outras pessoas, porque é feito um grande trabalho na cidade para a população em situação de rua. Agora, pegando uma carona nessa pergunta, o Felipe está até colocando, Felipe Galvão está colocando que saltou de 40 vagas em acolhimento em 2017 para 250 Sim. hoje. Então, assim, realmente houve um salto, houve uma estruturação do trabalho. Por outro lado, a gente sente, de certa forma, uma demanda cada vez mais crescente. Hoje a gente passa pelas ruas do centro da cidade e a gente vê muita gente na rua. Claro, é um problema da assistência social, um problema de saúde pública, porque tem toda a questão da dependência química. E aí a pergunta que fica é, diante dessa demanda cada vez mais crescente, em um tempo de pandemia, onde alguns vão ter muitas dificuldades financeiras e podem acabar indo para a rua, os relacionamentos muitas vezes ficaram estremecidos e levaram outras pessoas para a rua. Diante dessa demanda crescente, o que precisa e pode ainda ser feito para melhorar a condição de vida dessas pessoas? E, claro, tem toda a questão da cidade em si, né, da estrutura da cidade. A questão da estrutura da cidade, nós vivemos numa cidade praiana. Então, a gente já tem... As pessoas acabam vindo para cá e muitos deles não são da nossa cidade. Nós tivemos pessoas do interior de São Paulo. Nós tivemos pessoas da Bahia, que nós fizemos o recâmbio. Compramos a passagem, tivemos, claro, você não compra a passagem de qualquer jeito, você mantém um vínculo com a família, tem o contato com a família, com o assistente social daquele estado ou daquela cidade, para que ele possa retornar à sua cidade natal. Porém, nossa cidade aqui, as cidades da Baixada Santista, por ser litoral, aqui acaba sendo mais quente. Tem a praia, né, tem outros meios que eles se sentem melhor aqui. Então, nós recebemos, não são só da nossa cidade, a grande maioria vem de fora. E aí, qual é o nosso papel? É cada vez mais criar vínculo todos os dias, né? Vai à abordagem, conversa, fala para ele ir no Centro Pop, para que ele possa passar pelo assistente social, pelo psicólogo. É um trabalho de formiguinha e um trabalho invisível também, que as pessoas acabam não vendo isso. Porém, a gente sabe que nós não vamos resolver esse problema. Nós temos, sim, que dar meios, dar condições para aquela pessoa que queira sair da rua, ela tenha um apoio e ela tenha oportunidades também para que ela possa encontrar um emprego, encontrar um meio de sobrevivência para ela, né? Nós tivemos cursos dentro do Centro Pop de cabeleireiro, barbearia, coisas assim, práticas, né? Que você possa fazer hoje e amanhã você já começa a se virar, né? Porque não adianta você também oferecer um curso para uma pessoa em situação de rua de 6 meses, porque ela está precisando comer hoje, ela está precisando de dinheiro hoje, ela precisa ter um aluguel hoje. Então, são coisas muito rápidas e práticas que motive ela. Não, agora sim, eu posso sair dessa situação e ter uma vida melhor. Então, há o trabalho tanto
para que ele saia da rua e encontre os nossos equipamentos e queira se adequar em qualquer situação, seja a comunidade terapêutica, seja a família, seja ele viver também por conta própria, numa outra realidade, como também oportunidades de emprego. Porém, a gente sabe que por conta da pandemia, né, por conta da situação financeira, por conta muitas vezes de outras drogas ilícitas, eles acabam encontrando a rua como meio de subsistência. A gente tem uma pergunta aqui do ouvinte Carlos do Cachapoã, vamos ouvir? Bom dia, Roberto. Aqui é o Carlos, de São Vicente. A outra vez que ele esteve aí na rádio, eu fiz uma pergunta para ele e ele não me respondeu. Estou querendo saber de novo. Sou morador daqui do Cachapoã, 54 anos. Quero saber o que ele vai fazer com aquele canal da Alcides de Araújo, que até agora ele não explicou e eu não entendi, nenhum morador entendeu. E como é que ele vai acabar com essa enchente que nem ele falou, que eu acho impossível. Obrigado. Vamos lá, respondendo à pergunta do Carlos, 54 anos, uma pessoa experiente, né, na vida. Se eu não respondi é porque a pergunta não chegou, porque todas as perguntas que me fazem aqui eu sempre respondo. Nós estamos fazendo ali uma obra da Bacia do Cachapoã. A gente vai mexer na Alcides, na Lorival e na Penedo. São 3 canais que a gente está fazendo ali uma obra que é extremamente importante, uma obra de macro drenagem na cidade de São Vicente, corrigindo uma bacia. Além desses 3 canais dessa bacia do Cachapoã, nós estamos hoje em obras em outros 5 canais, que também acabam interferindo no problema de alagamento de toda a cidade. Além disso, nós temos 3 obras de comporta na cidade de São Vicente. Uma no Sambaiatuba, uma na Castelo Branco e uma no Pompeba. Nós precisamos fazer 12 comportas. Nós estamos trabalhando nesse momento em 3 comportas. Canais, nós estamos mexendo em 8 canais nesse momento. Nós precisamos chegar na marca de 27 canais, que é o número de canais que nós temos em São Vicente. Então ainda falta trabalho, mas nós estamos enfrentando esse problema de alagamento, que é um problema, né, antigo, um problema crônico na cidade, como nunca antes foi enfrentado. Dessa forma que a gente vai conseguir, Carlos, finalizar esses problemas de alagamento. Eu não sei quantos anos você mora no Cachapoã, mas a gente tem, né, testemunhos de pessoas que moram aí há décadas nesse mesmo local, no Cachapoã, ou seja, na Cidade Náutica, em outros lugares que a gente tem alagamento, que as pessoas sabem que esse problema não é de hoje. Os problemas são antigos, mas a resolução do problema nós estamos dando, nós estamos trazendo e, se Deus quiser, a gente nos próximos anos elimina esse problema dos alagamentos na cidade de São Vicente. Além das obras de macrodrenagem, de drenagem que nós estamos fazendo, nós estamos também fazendo todo um processo de urbanização nos canais. Isso quer dizer o quê? Que os canais com aquele aspecto de mato por tudo que é canto também estão com seus dias contados. A gente está fazendo calçada, ciclovia, a gente está urbanizando todos esses canais também para que a gente possa dar uma qualidade de vida para as pessoas que moram no entorno desses lugares. Essa é a nossa perspectiva, esse é o trabalho que nós estamos fazendo e a obra já começou aí na Bacia do Cachapoã. Nós estamos, obviamente, que primeiro você tem que fazer toda a limpeza, você tem que fazer todo o aprofundamento do canal, você tem uma série de trabalhos para que esse resultado possa surtir efeito. Não dá para a gente querer que o efeito, que ele já apareça no meio da obra. A gente só consegue ver o resultado quando a obra terminar, quando a obra estiver concluída. A Bacia do Cachapoã, a expectativa é que a gente termine essa obra no meio do ano que vem, no meio do ano de 2021. Aí sim a gente vai ter um resultado, a gente vai ter um ganho nessa região. Esse é o nosso compromisso com os moradores ali da Bacia do Cachapoã. O senhor tem plena convicção, prefeito, de que
no caso da obra ali do Catiapó, especificamente, foi a pergunta do ouvinte, vocês lidam contra a incredulidade da população. O senhor mesmo citou, verdade. São décadas de promessas, são décadas de esperanças que são depositadas, agora vai. Então, tem esse descrédito por parte da população. Por que a população vai acreditar que agora é diferente, prefeito? Veja, eu dou o exemplo para você, Vitor, das escolas, e ao Carlos e aos ouvintes, das escolas e das creches na cidade de São Vicente. Eram obras abandonadas, obras que estavam em ruínas, e que nós, de 7 creches, já inauguramos 5, vamos inaugurar mais 2 até o final do ano, e da escola do Japuí também, que estava há 10 anos ela em ruínas, abandonada, nós fomos lá e finalizamos. Cada uma das obras abandonadas na cidade de São Vicente, que ficaram abandonadas por conta do despreparo do último prefeito, nós tomamos a rédea dessas obras e finalizamos. São problemas do passado, é uma página virada na cidade de São Vicente, obras abandonadas em relação à educação. Assim também é em relação ao canal. Essa obra já era para estar concluída da Bacia do Catiapuã. Essa obra foi iniciada lá atrás pelo governo Tércio e o prefeito Billy, o ex-prefeito Billy, ele parou com essa obra. Ele simplesmente abandonou a obra. Tanto que nós tivemos que fazer um resgate desse convênio com o governo federal. Esse convênio já estava quase que cancelado. Se não fosse a minha aproximação ao presidente Jair Bolsonaro, a minha relação construída junto ao ministro Rogério Marinho, a gente teria perdido esse convênio. Nós conseguimos recuperar esse convênio e nós estamos colocando dinheiro do município para finalizar essa obra. Se eu me contentasse com a situação que estava quando eu peguei a prefeitura, nós teríamos que devolver dinheiro para o governo federal, porque o dinheiro ele veio do governo federal, utilizaram parte desse dinheiro e não concluíram a obra. Então nós tivemos que fazer um aporte de recurso próprio, de arrecadação do município, de financiamento que nós conseguimos para poder retomar essa obra. Então a gente está bastante convicto que dessa vez nós vamos terminar, assim como nós estamos terminando todas as obras que estavam paradas. Dei o exemplo da educação, nós temos também o exemplo da habitação. A habitação São Vicente é a cidade que mais habitação entregou nos últimos 3 anos e 10 meses. Dentre as cidades da região, São Vicente é a cidade que mais habitação entregou. Já entregamos quase 2.000 unidades, vamos entregar mais 800 unidades, 890 unidades em 6 meses. Eram obras paradas que nós estamos recuperando. Comigo não tem essa de ficar obra parada, da gente começar e não terminar. Eu não sei os outros, por isso que a gente precisa continuar mais 4 anos para dar continuidade a todo esse projeto de obras que nós estamos fazendo. Nós estamos falando da Bacia do Catiapuã, são 3 canais. Outros 5 canais que nós estamos em obras. São 8 canais, de 27 canais da cidade. Faltam 19, é isso? 19, exatamente. 19 canais para a gente concluir 100% daquilo que nós programamos. Da mesma forma, as comportas. São Vicente está abaixo do nível do mar. A gente precisa trabalhar a obra de macrodrenagem e drenagem dos canais, mas a gente também precisa, Vitor e Carlos, pensar nas comportas. As comportas são 12 que nós precisamos fazer em São Vicente para poder combater a interferência do nível da maré. Maré sobe, às vezes não chove, mas enche a rua, enche determinados lugares na cidade de São Vicente. Com as comportas, a gente controla isso. Então, nós estamos trabalhando também com o projeto das comportas. São 3 comportas que nós estamos mexendo nesse momento, vão ficar faltando 9. Vamos continuar, se Deus quiser, na prefeitura, com a nossa reeleição, é exatamente com o motivo de dar continuidade a essas obras importantes que ficaram abandonadas na cidade e que nós retomamos e que nós estamos encarando de frente cada um desses problemas. Eu e a professora Lurdinha, nós temos esse compromisso com a cidade de São Vicente. As pessoas não acreditavam, mas hoje elas já acreditam, porque nós estamos concluindo obras históricas da cidade. Veja, né, o ganho para a cidade
Depois de 20 anos, a gente está inaugurando obras de escola e de creches própria do município. Essas creches, elas são padrão e modelo MEC. A gente coloca numa creche dessa 250 crianças, são espaços com brinquedoteca, cozinhas amplas, refeitórios, salas, berçários. É primeiro mundo. Eu desafio e comparo com hoje escola e creche particular no município de São Vicente. Pega a escola mais cara, a creche mais cara de São Vicente e compare com uma dessas nossas unidades. Esse é o nosso modelo. É o modelo Pedro Gouveia e professora Lurdinha. É qualidade de vida, seja no alagamento, seja na educação, seja na saúde. São Vicente passou de um patamar para outro muito melhor com o nosso governo. E a gente quer continuar fazendo mais pela cidade de São Vicente. Prefeito, no início do mês saiu na imprensa a possibilidade da sua candidatura ser impugnada. O TSE recebeu esse pedido de impugnação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa questão. O senhor continua candidato à reeleição, é isso? Continuo, Roberto. Essa pergunta é extremamente importante porque as pessoas elas têm o hábito de querer fazer julgamentos precipitados e sem conhecer, né, as regras. Não há ato doloso nas reprovações de conta da Câmara. Só se torna ficha suja quando há o ato doloso, ou seja, quando há intenção, quando há qualquer necessidade de você ter que, por exemplo, devolver dinheiro do erário público. Não há isso no meu caso. Então, está mais do que sacramentado que isso será superado, assim como houveram pedidos de impugnação da minha candidatura, houveram pedidos de impugnação de outras candidaturas. Cabe o juiz fazer o julgamento, os nossos advogados fazerem a defesa. Isso é totalmente superável e nós manteremos a nossa candidatura. Se Deus quiser, seremos reeleitos e vamos continuar trabalhando pela cidade de São Vicente. Vamos continuar com todo o nosso trabalho voltado para poder trazer soluções aos problemas de São Vicente. Esse é o meu compromisso com a população. Essa questão é totalmente superada, é uma questão que a gente sabe que nós não teremos problema nenhum na nossa candidatura. A gente mantém a nossa candidatura e a gente segue firme pelas ruas, pedindo para as pessoas, no dia 15 de novembro, votarem no 15, que é a nossa chapa, para representar a mim e a professora Lurdinha, e a gente dá sequência a esse trabalho bonito que nós estamos fazendo na cidade de São Vicente. Por falar em chapa, prefeito, o senhor está com a maior coligação, são 13 partidos, salvo engano, apoiando o senhor. E aí a gente volta a fazer pergunta que a gente já fez há 4 anos atrás, quando o senhor era candidato. Como é que vai ser a distribuição no eventual governo dessa base de apoio? Porque o medo de todo mundo é sempre falar assim, não, vai ter distribuição farta de cargos, secretarias, comissionados. Como é que o senhor pretende lidar, caso ganhe essa reeleição, com toda essa base aliada? Veja, nós tivemos na última coligação 15 partidos ao lado da gente. Hoje nós temos 13 partidos. Ao entrar na prefeitura, compromisso meu e da professora Lurdinha, éramos cortar cargos comissionados. Cortamos cargos comissionados na Codesave e cortamos os cargos comissionados na prefeitura. Fizemos uma lei dando o direito do servidor público ter uma porcentagem desses cargos comissionados. Nós cortamos todas as gratificações dos cargos comissionados. Nós vamos manter a mesma austeridade para lidar com o cargo público. Para os próximos 4 anos, o nosso planejamento é cortar mais 300 cargos comissionados. Nós já estamos fazendo esse planejamento, nós já estamos fazendo esse trabalho. A gente traz as pessoas para elas contribuírem dentro do governo, mas não necessariamente ocupando cargo. Muitas dessas pessoas que estão filiadas a partidos são servidores. Nós temos partidos que representam os servidores, nós temos partidos que as pessoas estão lá para contribuir politicamente. Elas não estão lá na base da troca do cargo. Eu disputo eleição com você se você me der cargo ou não. A gente não teve e não terá esse tipo de prática. Você pode ter certeza disso, ouvinte,
que nós vamos manter o mesmo ritmo de austeridade. Prova disso é que a gente gastava 59 ponto alguma coisa, ponto 7, eu acho, no governo passado com a folha de pagamento. Nós conseguimos trazer para 51,7 hoje, no último quadrimestre que a gente fechou, que foi o segundo quadrimestre de 2020. Isso mostra a nossa responsabilidade, a nossa austeridade em relação a essa questão de cargos comissionados. Cortamos cargos e vamos cortar mais cargos ainda no ano de 2021 em diante. Esse é o nosso objetivo, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Veja o que nós fizemos com a Codesave. A Codesave, que durante anos tinha um número imenso de cargos, nós estamos cortando gradativamente por uma decisão nossa de fechar a Codesave, porque ela trazia prejuízos para a municipalidade. Conseguimos levar todos os funcionários que eram concursados para dentro da prefeitura, garantindo o emprego de 700 famílias, que isso foi essencial para que nós não enfrentássemos uma crise social na cidade de São Vicente, e vamos continuar dessa forma, garantindo o emprego e o salário de quem é concursado, do servidor público, e a gente vai seguir fazendo cortes que são necessários para a gente poder ter maior efetividade nos serviços públicos. Quando a gente economiza de um lado, a gente consegue investir de outro. Essa escola, essas creches, essa obra do canal, as obras de pavimentação na cidade, todas elas só tivemos condições de dar andamento nelas depois que o PSDB fez aquele corte de quase 180 milhões, porque nós tínhamos conseguido economizar. Nós só estamos conseguindo abrir 2 prontos-socorros no momento de uma crise onde que todo mundo fecha tudo e a gente está enfrentando a crise e abrindo 2 prontos-socorros porque nós conseguimos economizar. Então, a gente aqui, nosso compromisso é fazer a máquina pública andar, a cidade andar e a gente conseguir trazer melhores resultados para a cidade de São Vicente. Fala um pouquinho sobre a Ponte dos Barreiros, como é que está esse processo, então, para a realização da reforma completa, prefeito? Depois a gente tem mais uma pergunta aqui do Bruno também na sequência. É importante a gente, antes de entrar na questão da ponte, a gente reforçar que esse número de partidos ao lado da gente, isso só mostra que o nosso time é o time mais preparado, é o time mais qualificado, a gente não tem medo da discussão, a gente não tem medo do contraponto, a gente não tem medo do contrário. Imagina numa roda onde você coloca um grupo de 13 partidos para discutir a cidade, o quanto de ideias surgem, ideias boas, ideias que fazem exatamente a cidade avançar e a cidade crescer. Quando as pessoas se fecham naquela individualidade, achando que são Deus, achando que estão acima de tudo, a gente não, a gente tem a humildade de fazer que na multidão dos conselhos haja sabedoria para a gente tomar as melhores decisões. E é assim que a gente conduziu São Vicente até agora e é assim que a gente vai continuar conduzindo a nossa querida São Vicente. A Ponte dos Barreiros é mais uma página virada, mais um problema superado. A ponte está aberta, eu vi pessoas torcendo para que não abrisse a ponte. Isso é um absurdo. Eu não encontrei uma dessas pessoas que se colocam hoje como candidatas querendo nos ajudar no problema da ponte. Pelo contrário, estavam lá fazendo manifestações contrárias, estavam lá torcendo para que não desse certo. Primeira fase superada, a ponte aberta, passa hoje ônibus, veículos, motocicletas, as pessoas voltaram com o seu dia a dia na normalidade. Já iniciamos a segunda fase foi feito um projeto executivo em 90 dias, tivemos a aprovação da Caixa, já estamos no processo licitatório, já tem data marcada, vamos começar essa obra e finalizar com 100% da obra da ponte realizada. E lembrando a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham aqui, a gente está saindo de 26 toneladas para 42 toneladas a capacidade da ponte. Isso é levar o desenvolvimento para a área continental. Aprovamos recentemente o plano diretor e a lei de uso e ocupação de solo. Não adiantava nada a gente fazer a aprovação dessas 2 leis importantes
para que nós possamos levar empreendimentos para a área continental, para que nós possamos levar riqueza para a área continental, para que a gente possa gerar emprego na área continental, se a gente não tivesse uma ponte com capacidade maior daquilo que ela tinha. A ponte ela vai ser reformada por completo nos próximos meses. A gente, nos próximos 50 anos, não vai mais falar de problema de ponte. A gente está conseguindo fazer uma obra maravilhosa, de ponta, com alta tecnologia e engenharia, para a gente poder superar de vez esse problema. Recentemente tivemos uma conversa com um grupo de empresários por conta dessa lei de ocupação do solo e o plano diretor, para que a gente, enfim, concretize o sonho de um polo industrial em São Vicente. Ali no Rio Branco, quero anunciar aqui para vocês, até em primeira mão, nós temos uma área que é particular, foi adquirida por um grupo que tem larga experiência em empreendimentos, onde nós vamos colocar ali o polo industrial de São Vicente, na antiga Mata da Velha, 1 milhão de metros quadrados que a gente vai estar levando futuramente, que aquele local se torne um grande gerador de emprego e alavancamento da economia do município. Agora, prefeito, tem uma coisa assim que ainda causa muita tristeza, que é quando a gente fala da área continental de São Vicente como se fosse uma pasta separada. Isso acho que acontece até, a situação da ponte acabou evidenciando isso, porque nós temos ainda uma visão muito de duas cidades em uma só. Talvez pela necessidade de investimentos e de avanço de infraestrutura que exista hoje na área continental ainda, talvez por uma questão até cultural. A minha pergunta, acho que dá para colocar a Lurdinha também nesse papo, quando é que a gente vai ver uma equiparação? Quando é que a área continental vai chegar ao ponto da gente falar de São Vicente como uma toda e não mais de duas cidades? Eu gostaria de iniciar respondendo aqui, depois a professora Lurdinha, que mora lá, sempre morou, há 50 anos ela mora na área continental, os pais dela moram na área continental, nunca mudou da área continental, sempre se manteve no mesmo lugar, ali no Rio Branco, não é verdade, professora? Então a gente tem um compromisso muito grande com a área continental. Você sabe, Vitor, a minha primeira experiência na administração pública foi montando uma casa de recuperação na área continental, lá no Gleba 2. A área continental me recebeu muito bem. O meu compromisso com a área continental é enorme. Por isso que desde quando nós assumimos a prefeitura, os investimentos na área continental não pararam. Nós já reformamos lá cerca de 12 praças na área continental, nós estamos reformando mais praças, estamos levando iluminação pública para a área continental. Nós, das 7 creches que temos para inaugurar, 5 já foram inauguradas, as 5 são na área continental. A escola foi inaugurada na área continental. Fizemos a duplicação da Avenida Quarentenário, estamos levando iluminação agora para Angelina Prete, Avenida Quarentenário. Tudo isso mostra o nosso compromisso. Fizemos 2 faculdades públicas aqui em São Vicente, uma na área insular, uma na área continental. Levamos o bombeiro para a área continental, o cartório para a área continental, cartório eleitoral para a área continental. Correio, já acabei de dizer, né? A subprefeitura, nós fortalecemos o trabalho da subprefeitura com serviços que não existiam e que hoje nós temos na área continental. Então, a área continental, pavimentação, a gente proporcionalmente, o que asfaltou aqui na área insular, a gente asfaltou na área continental. O problema é que muitos anos a área continental ficou abandonada, ficou esquecida. No nosso governo, a gente priorizou a área continental, a gente fez muito pela área continental. Quero fazer muito mais, porque a área continental, ela cresceu desordenadamente. A área continental, ela não teve a atenção devida nos últimos anos. Conosco foi diferente. Conosco, cada investimento que a gente fez na área insular, a gente levou para a área continental. E assim a gente vai continuar fazendo para melhorar a vida das pessoas que moram na área continental. Haja vista essa questão que falei, desse polo industrial que a gente vai levar para a área continental, ali na Mata da Velha, numa área que foi adquirida pelo particular e que nós já estamos reunindo esses empresários para que eles possam ali se mobilizar e levar para dentro dessa área construções, gerando emprego, gerando uma economia forte na área continental,
Com isso vão vir outros investimentos. Então a área continental para a gente é prioridade e continuará sendo. Eu acho que diante de tudo que o Pedro coloca, é realidade, é fato, as pessoas realmente presenciam essa mudança e veem isso. Claro, eu como moradora da área continental, e estou neste grupo porque eu acredito que é o melhor que nós temos para São Vicente, que é o nosso grupo. Por que que eu falo isso? Porque quando nós entramos, nós precisávamos, no primeiro momento, arrumar a casa. Mas, de modo algum, se deixou de olhar para a área continental. Há um anseio muito grande, eu me coloco como moradora da área continental, que nós precisamos de muito mais. Só que nós também temos que avaliar que 3 anos e 9 meses já foi feito muito. Foi o suficiente? Não. Precisamos fazer mais? Precisamos e vamos fazer. Por isso que nós temos que continuar para que nós possamos dar continuidade a todo o trabalho, a todo o desenvolvimento na área continental e na cidade como um todo. Realmente, você quando coloca, Vitor, que há uma divisão, a área continental se sentiu por muitos e muitos anos excluída de tudo. Excluída e foi excluída de tudo. Mas se nós olharmos nesses 3 anos e 9 meses, né, tudo que foi feito na área continental, construído, realizado a nível de educação, a nível de saúde, a nível de infraestrutura, nós fizemos muito, muito. E vamos fazer muito mais. Eu acredito na área continental, sou moradora de lá, fui lá morar no Rio Branco na época que só tinha mato, Pedro, né? Mato e areia. Mato e areia era o que a gente tinha. Nosso campo era areia e a gente brincava, se divertia e tivemos uma infância feliz. Por isso que eu me casei e continuei morando no Rio Branco. E continuo morando lá, participando da minha comunidade. Porque eu acredito na área continental, eu acredito no potencial que nós temos lá para desenvolver. Haja visto o que o Pedro já colocou aqui, de que nós temos mais projetos, mais desenvolvimentos para a área continental. Eu só peço uma coisa para as pessoas, que coloquem a mão na consciência. Nós queremos caminhar e vamos caminhar para frente. Nós queremos construir muito mais. E este grupo, eu e o Pedro, nós estamos preparados, mais do que preparados, porque nós provamos isso, para nós darmos continuidade a todo o trabalho da área continental. Não é o momento agora de se arriscar nada. É o momento de darmos continuidade e muito nós faremos ainda por toda a nossa São Vicente e de um modo muito especial pela área continental. Prefeito, o nosso tempo esgotou, mas tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer, se o Leandro permitir aí. Como é que tá, Vitor? Dá? 2? Bem rápido. Tá de bom humor, pode ir. Vou pedir para o senhor ser extremamente objetivo. A primeira é do Bruno, de França. Senhor prefeito, tenho feito várias reclamações na ouvidoria e Secretaria de Comércio, tenho os prints sobre as feiras livres, no qual nós, consumidores, vamos com máscaras e a grande maioria dos vendedores não usam, e quando usam é no queixo. Aqui em casa tem pessoas de risco e, infelizmente, temos que passar por isso. O senhor pode mandar fiscalizar? Rapidamente, prefeito. Bruno, vamos pedir para o pessoal da Secretaria de Comércio dar uma intensificada nessa fiscalização. Nós temos que ter todos os cuidados, como você está falando aqui, e vou pedir para a fiscalização estar indo às feiras aí para poder dar uma olhada com maior atenção. E a última, prefeito, é sobre a retomada das aulas presenciais. A gente tem hoje na cidade de Santos, né, o retorno das aulas presenciais, a autorização das aulas presenciais. Cidade de Guarujá e Praia Grande já também recebe alunos para acolhimento. Gostaria de saber como é que está a situação na cidade de São Vicente. Já começamos na segunda-feira. Segunda-feira nós já iniciamos com aquelas escolas que passaram pelos protocolos, pela fiscalização da prefeitura. Ainda existem algumas que não passaram por essa fiscalização ou não foram aprovadas nessa fiscalização. Mas desde segunda-feira já foi autorizado que as escolas retomem de acordo com as regras, né, e todas as condições já pré-estabelecidas. Mas nesse momento só acolhimento ou já aulas presenciais? Acolhimento. Alguma perspectiva para as aulas presenciais? Não. Aulas presenciais, não. Ok, então. Prefeito Pedro Gouveia, professora Lourdinha, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso. Obrigado. Quero agradecer a você, Roberta, Leandro, Vitor, e aos ouvintes aqui.